Pessoal, tudo bom com vocês? Uma boa noite a todos e a todas. Hoje a gente vai falar sobre a culpa. Vamos fazer uma live sobre isso. É o tema do dia. Eu tô pegando os temas das lives conforme vocês vão me respondendo as caixinhas, as enquetes de perguntas. Porque aí, um abraço a Rosana, que aí eu consigo ter mais assertividade, né, para poder, um abraço a Márcia, trazer um conteúdo para vocês. E hoje a gente vai falar sobre a culpa, como você resolver a culpa. A culpa, ela é um problema, tá, na nossa sociedade, certo? E para nós ela é uma culpa. Ela é um problema. Por quê? É uma emoção comum, tá? Todo mundo, em alguma forma, consegue experimentar a culpa. Eu me lembro de memórias pequenas minhas, com lá 4, 5 anos, experimentando sensação de culpa. Quando eu fazia alguma coisa de errado, quando acontecia alguma coisa de errado, às vezes até eu me culpava. Então ela surge sempre nos momentos que a gente se sente responsável por algo negativo e que nós achamos que poderíamos ter feito melhor. Então geralmente é quando acontece alguma coisa, é quando a gente comete algum erro, seja ele o erro mais grave possível ou um erro que não, às vezes é efêmero, né? Às vezes é um erro pequeno, mas você se coloca, né? Se coloca na culpa. E a culpa, ela é diferente da responsabilidade. A responsabilidade, ela é quando eu assumo que eu errei e eu me desculpo e busco fazer alguma coisa diferente. Agora, na culpa, tu só sente que tu fez errado e tu fica te martirizando, tu fica te autoflagelando e algumas pessoas até se flagelando literalmente. Então a gente consegue observar alguns processos como uso abusivo de drogas, não se cuidar, não se amar. Esses dias eu estava conversando com um paciente com a questão do cigarro. Então às vezes tu sabe que aquilo está te fazendo mal, mas tu segue naquilo. E por quê? Muitas vezes são culpas não curadas. Então a pessoa está naquela sensação, naquela situação ruim, ela sabe que tem uma cura, ela sabe que tem a saída, ela não consegue sair. Por quê? Por causa da culpa. Por ela se sentir tão culpada, ela não se sente merecedora daquilo, ela não se sente merecedora do amor, ela não se sente merecedora do dinheiro, da saúde, e ela acaba se sabotando nesse processo. A culpa excessiva, ela causa problemas emocionais. Então, em casos de depressão, em casos de ansiedade, em casos de síndrome do pânico, em questões emocionais muito intensas, a culpa está ali. Um abraço ao Mário, ao Robson, ao Renato e à Flora. Muitas vezes, pessoal, ela pode ser muito prejudicial para a nossa saúde mental, nos desencadeando uma série de problemas. Então, não só na parte emocional, mas na parte física também. Então, estresse crônico. Então, pessoas que ficam muito estressadas, que têm muito estresse, e não param, tem a ver com a culpa. Problemas cardiovasculares tem a ver com a culpa. Problemas digestivos, então às vezes tu tem uma gastrite, tu tem uma síndrome do intestino irritável, que eu já tive, que hoje eu digo que eu tô super 99% curado do intestino irritável. Então problemas digestivos, as pessoas que vomitam, não comem, vomitam, não conseguem se alimentar direito. Aí entra nas questões psicológicas ali da anorexia, então da bulimia. Então muito tem a ver com isso, né? Então muitas vezes as pessoas que têm uma obesidade muito grande, ou um problema com obesidade, problema com questão de emagrecer, também às vezes tem esse excesso de culpa. Então tá muito ligado a eu como e me sinto culpado porque eu comi, aí não tem uma boa relação com o alimento, e aí hoje a gente vai falar sobre isso, né? Impacto no sistema imunológico, então gripe, resfriado, o cansaço, não dormir bem, toda a questão do sistema imunológico, né? Doenças autoimunes. Então ter uma culpa, ou seja, trazer a culpa, viver a culpa, vibrar a culpa, frequenciar a culpa, faz com que o teu sistema imunológico ele baixe, e aí o teu sistema imunológico baixando ferrou. E distúrbios do sono, então hipersonia, que é dormir demais, ou insônia, que é o mais conhecido. Quem é que sofre de insônia aqui? Né? Eu, graças a Deus, não estou mais sofrendo de insônia porque eu fiz um ajuste, eu vou contar hoje na live para vocês, muito grande, mas assim, eu deito
e eu tenho um boot para apagar e eu apago e no outro dia eu acordo muito bem. Então pessoas que têm problemas com culpa têm muito distúrbio de sono. Vamos lá. Primeiro tópico. Você sabia que as emoções elas têm uma frequência, assim como frequência de rádio? Então, quando tu tá, por exemplo, no carro, né? Eu tenho um dos carros da minha família, ele não tem Bluetooth. É um carro de 2014, mas não tem Bluetooth. Então, eu vou lá e sintonizo no rádio. Então, a gente sintoniza lá em 94, 95, 96, a Band, né? A RCC aqui de Livramento e tal, a Internacional, que eu gosto muito das músicas, dos reggaeton lá. Vou pro sítio às vezes lá, ouvindo um reggaetonzinho, uma cumbiazinha, uma coisinha, né? Mas são frequências. Então são frequências de rádio. O que são frequências, né? São coisas que a gente emana, certo? Basicamente que nós não conseguimos ver, porque uma frequência a gente não consegue ver. Uma vez eu conversei com o dono de uma rádio, perguntei, cara, como é que tu sabe que a frequência vai chegar na casa das pessoas? O cara, não sei. Eu só sei que a antena, ela dispara o sinal, só que a gente não vê, porque são sinais invisíveis. Só que o que acontece? A gente pode captar a frequência por aparelhos, certo? Então, existe lá o eletrocardiograma, vários aparelhos que medem a nossa frequência. E teve um cara chamado David Hawkins que ele fez uma pesquisa sobre as emoções e ele descobriu que as emoções ela tem uma frequência. Então ele parte do princípio, ele estudou chakras, estudou yoga, ele estuda toda essa parte energética, que é uma parte que eu tô indo trabalhar com ela, tô desenvolvendo ela aos poucos, estou estudando, estou aprendendo cada vez mais sobre ela. E ele explica que as emoções elas têm uma frequência. E quando a gente emana essa frequência, a gente isso afeta, por exemplo, assim, relacionamentos. Então, por exemplo, às vezes as pessoas chegam ali, tu encontra uma pessoa, ela tá com uma frequência baixa, com uma emoção negativa. Tu te dá conta na hora, e às vezes sem olhar para a pessoa. Então, ontem eu tava falando, né, sobre tu reconhecer as emoções das pessoas. Por quê? Porque é a frequência. Então a pessoa entrou no ambiente, ela tá com uma energia pesada, com emoções negativas, e ela chega no ambiente, ela contagia o ambiente. Porque se vocês forem ver, tudo é frequência, e as nossas emoções elas são frequência. Então afeta os relacionamentos, eu já vi uma vez, até a comida. E eu vou contar uma experiência agora mesmo que surgiu aqui, do nada, pessoal para vocês. Uma vez na minha vida, eu tava num período meio que bem complicado, assim. Eu morava sozinho na época. E eu me lembro que uma vez, essa situação, eu tava me sentindo mal, me sentindo triste, né? Porque tinha acontecido umas coisas aí na minha vida e eu fui cozinhar. E eu me lembro e eu tinha ouvido essa história de um amigo meu, tinha me dito assim, cara, às vezes até se tu tá mal e tu vai cozinhar, até a comida ela não sai boa. E cara, realmente eu fiz a comida, eu me lembro até de que eu bati na panela uma hora e caiu metade da comida no chão, pra vocês terem noção, que eu tava me sentindo mal. Então afeta, né, o nosso emocional, ele afeta o nosso campo energético, ele afeta as coisas. Sabe quando tu quer, por exemplo, acontece muito com o computador, tu precisa trabalhar, tu tá naquela tensão que tu precisa fazer um trabalho, uma ansiedade, o teu computador não liga, é frequência que tá ali, certo? Então, as emoções, elas geram uma frequência, e essa frequência, ela gera na nossa volta resultados. Então, se tu pensar que tu tá numa frequência baixa, por que algumas pessoas não conseguem ter resultados? Porque às vezes tá numa frequência baixa. Tá pensando negativo, tá acha que não vai dar certo, acha que não vai conseguir. Às vezes acontece por um golpe de sorte conseguir, mas ela não tá numa frequência elevada. Então, essa escala, ela mostra em hertz. E eu vou mostrar essa escala para vocês aqui. Olha aqui. Então, nessa escala aqui, gurizada, estão todas as nossas emoções. E hoje, a nossa emoção principal é a culpa. E olha lá a culpa, como ela está lá embaixo. Ó. Ela está em 30 Hz. Sendo que a paz e a iluminação, né, que é aquele estado que as pessoas
conseguem com meditação, com oração, com um pensamento muito, muito, muito positivo, um pensamento focado no universo ou em Deus, estão em 700 para mais. São pensamentos iluminados. Mas a culpa está em 30 Hz. Então, muitas vezes, né, a pessoa que sente culpa, vive na culpa, ela vai atraindo situações que vão deixar ela mais culpada. Então, por exemplo, uma pessoa que tem problema com a questão alimentar, ou seja, come, cria um processo de culpa, o que vai acontecer com ela? O cérebro dela, isso se chama sistema de ativação reticular, vai achar motivos para ela comer. Tá feliz? Vai comer. Tá triste? Vai comer. Tá dando uma volta porque recebeu o dinheiro do salário. Aí sempre as pessoas, né, quando recebem dinheiro, o salário, geralmente elas vão pagar conta, vão no centro, às vezes vão fazer uma comprinha, alguma coisa. Sempre tem que dar um jeito de comer. Então vão aparecer situações para essa pessoa que o cérebro dela, mas também que a frequência dela vai atrair para aquilo. Então, uma pessoa que tem problema de relacionamento crônico, ela sempre atrai o mesmo tipo de pessoa. O exemplo mais comum que eu ouço é a questão do eu só atraio gente que não presta. Tem pessoas que falam e sentem isso. E aí, por ela não atrai, então eu atraio. Então eu sinto que eu sou culpada por isso. Óbvio, ela tem responsabilidade sobre isso. Só que ela se sente culpada. Então ela vai se sentindo culpada e aí vai aparecendo mais pessoas nesse sentido para ela. Então a frequência da culpa é a frequência mais baixa. E mais baixa que ela é a frequência da vergonha. Então a culpa e a vergonha estão muito juntos. Porque se eu erro, tem pessoas que erram, cometem erros, né, equívocos que acontecem na nossa vida. Todo mundo está sujeito a errar, todo mundo está aqui para aprender. A gente não acerta 100%. Por mais que eu faça live todo dia, eu sempre erro. Às vezes eu me embanano, às vezes eu estou falando um tópico e olho para outro. Eu estou me dando conta disso porque agora eu estou editando minhas lives, né, para colocar aqui algumas partes aqui nos Reels. Então eu vejo às vezes quando eu erro. Então a gente está aqui para aprender. E a culpa é quando a gente erra e a gente se martiriza por errar. Uma coisa é errei uma explicação aqui. Tá, eu errei a explicação. Então eu anoto, eu errei tal explicação. Eu anoto, eu penso, eu vejo métodos, eu uso um método para fazer live para vocês. Então eu vou buscar aperfeiçoar os meus métodos. Aperfeiçoar o que eu faço para cada vez estar melhor. Então quem vibra na culpa vibra no oposto. Ele errou porque ele não explicou bem na live, e aí ele pensa que ele é o pior liveziador do mundo. Pior liveziador é ótimo, né? Então essa pessoa vai ficar com a baixa frequência. Travei. E aí a gente vai para o outro tópico. Então, a gente vai dividir, talvez, essa responsabilidade em a culpa pelo outro, que eu vou falar agora, a culpa por si mesmo, a responsabilidade, o auto-perdão, e a gente vai fazer uma vivência, uma meditação aqui para limpar esse sentimento de culpa. Então, fiquem até o final da live que vocês vão ter uma meditação aí para vocês para a gente limpar essa culpa. Então, vamos lá. Primeiro tipo de culpa, comum e a mais fácil. Vocês já se culparam pelos erros de outra pessoa? Esses casos aparecem quando, muitas vezes, com questões de pai e mãe. Porque o pai e a mãe te culparam tanto pelas coisas. Ou, por exemplo, assim, meus pais se separaram. Eu penso que a culpa é minha. Porque eles falavam que depois que tiveram filhos, tem pai que fala isso, né? A vida deles não foi mais a mesma, começou os problemas e tal, e a pessoa se culpa pelos erros dos pais, que na verdade eles não estavam tendo inteligência emocional para lidar com a situação. Então às vezes, a pessoa erra conosco. E eu já tive um monte de gente que errou comigo, em negócios, em trabalhos, enfim. Só que às vezes a gente se culpa pelo erro dessa pessoa. Por que eu deixei essa pessoa fazer isso comigo? Por que aconteceu? Então, assim, uma vez tinha uma história
que me martelou muito tempo na minha cabeça, que foi o seguinte. Eu fui fazer um treinamento na minha empresa que eu tinha, e eu trabalhava numa empresa, eu tinha uma clínica com multiprofissionais. E o que acontece? Eu tinha uma visão na vida. Então a minha visão de vida era, eu preciso me formar, me concursar, ter uma estabilidade para poder ser feliz na minha vida e ter o meu carrinho, minha casinha, meu apartamento e cachorros. Só que o que acontece? Eu fui picado pela veia do empreendedorismo. Isso aí tem a ver muito também com meus ancestrais, vô, bisavô. Esse lugar que vocês estão aqui trabalhou meu bisavô, meu avô, meu pai e eu estou trabalhando nesse lugar aqui. Então esse lugar tem uma energia de trabalho, uma energia empreendedora muito potente. Esse lugar que estamos aqui. É muito louco isso, né? Coincidências da vida. Né? Então eu sou muito grato aos meus antepassados. Então eu fui picado com 19, 20 anos pela veia do empreendedorismo. Então eu comecei a ver o meu lado profissional como um empreendedor. E eu fui para o mercado de trabalho. Primeiro tive oportunidade de emprego, trabalhei em locais, né? Trabalhei na prefeitura, trabalhei em alguns locais como funcionário, mas eu tinha minha empresa, minha clínica. E logo essa clínica, né, era multiprofissional, então eu promovi alguns treinamentos para a equipe que eu tinha. Para quê? Para motivar, para fazer a galera pensar nos sonhos, nas metas, nos objetivos, enfim, fazer a galera se mexer e conseguir com isso, né, motivando a galera nos seus objetivos, conseguir resultados. E era legal, porque a galera saía mais motivada, a gente fazia uns treinamentos legais, eu ia fazer um curso em São Paulo, voltava, dava curso de coaching, dava sessão de coaching gratuito para os funcionários. Cada um foi criando, foi indo, foi fazendo seu caminho. Era legal, era uma troca muito massa. E aí um dia eu fiz um treinamento sobre metas e objetivos. Só que eu já tinha sido picado por essa veia do empreendedorismo. Eu fiz um cálculo simples sobre atendimentos, isso porque eu trabalhava na prefeitura, e sobre um valor que tu ganha sendo empregado num local, assim, num local fechado. E eu fui explicar esse conceito sobre horas de trabalho, como vender horas, na época eu até acreditava que vender hora dava resultado. E sobre resultado, sobre alavancagem de resultado. E aí, tinha uma profissional na empresa que tinha um emprego estável e no segundo trabalho, na segunda hora ela trabalhava conosco. Eu falei assim, olha, se tu faz tantos atendimentos por semana, a esse valor, recebendo dessa forma, tu pode até deixar o teu emprego e trabalhar apenas como profissional liberal. Falei isso com uma forma de ensinar as pessoas, para que elas entendessem que também elas se libertarem, às vezes, do emprego que elas não gostam, trabalhar no local que elas não gostam, às vezes, né, não ter a liberdade de horário, era algo que era interessante, tanto para mim quanto para a pessoa. Aí teve uma profissional que olhou e disse para mim, mas eu não vou largar meu emprego para ficar aqui. E eu me lembro que eu estava explicando e ela... E aquilo me tocou. E aí eu dei treinamento, eu fiquei meio desconcertado na hora, e eu fiquei depois remoendo isso. Eu digo, cara, mas que visão horrível de vida. Por que eu tô pensando aqui que as pessoas têm que largar os empregos? Imagina se ela larga o emprego e não dá certo, não sei o quê. Fiquei com aquela noia na cabeça há anos. Até eu descobrir uma coisa. Até eu refletir sobre aquela situação de novo e ver o seguinte. Cada um tem um caminho. Cada pessoa tem um caminho e tem uma verdade. E eu, naquele momento, tinha a minha verdade e eu tenho a minha verdade até hoje, que é a minha verdade. E aquela pessoa tinha a verdade dela e tinha os bloqueios dela com dinheiro, tinha bloqueios, assim como todo mundo tem. E foi só um choque de visão ali. Então eu me senti culpado por uma visão de pensamento da outra pessoa. Então, como tu vence a culpa pelo outro? Então, sobre o que o outro fez, sobre o que o outro pensou, que muitas vezes as pessoas têm medo do que os outros vão pensar, é o princípio do vai cuidar da sua vida.
É um princípio que eu aprendi com o Pablo Marçal, que ele ensina esse princípio, que é o princípio do vai cuidar da sua vida. Quanto mais tu cuida da tua vida, mais tu prospera. Por quê? Se tu não cuida da tua vida, tu vai gastar energia cuidando da vida do outro, cuidando do pensamento do outro. E uma coisa que é um problema que muitas pessoas têm é querer mudar a cabeça das pessoas, dos outros. Se nem eu que trabalho com psicologia, trabalho com hipnose, nem eu, representando todos os terapeutas e psicólogos desse mundo, tá? Se tu pega todos os terapeutas psicólogos do mundo e bota numa sala e pergunta para cada um: vocês acham que é possível tu mudar a cabeça de uma pessoa? Todos, a maioria vão falar, se são profissionais sérios, vão falar que é impossível. Porque a pessoa só muda a cabeça dela em relação a um tópico se ela quer mudar aquele tópico, se ela precisa mudar aquele tópico. Senão, não. Então a gente gasta tempo, gasta verbo, gasta energia querendo convencer os outros de do que a gente quer que eles nos vejam, querendo passar uma autoimagem perfeita, uma autoimagem incrível. E aí, quando o outro não tá, ou quando o outro comete erros, a gente se culpa pelo erro do outro, a gente se culpa porque o outro pensou, a gente se culpa pelo que o outro fez. Às vezes as pessoas se culpam. O marido fez alguma coisa de ruim lá na rua, e a pessoa se culpa: é o meu marido. Não, ele é um ser individual e tu é outro, ele errou. Teu papel é mostrar pra ele que ele errou. Mas não é culpa tua. Então as pessoas se culpam muitas vezes pelo o que o filho faz, do que o marido faz, do que a esposa faz. E gasta energia. E baixa frequência. Então não se culpe. Ensine o outro a tomar conta da sua vida. Teu filho errou, usou droga, fez isso, aquilo. Olha, a consequência é tua. Vai cuidar da tua vida. Teu marido fez A, B e C. Mostra no que ele errou, mas vai cuidar da tua vida. Tu que vai fazer o que tu quer da tua vida. Se tu seguir por esse caminho, tu vai... isso não vai dar certo. Então, o primeiro princípio que a gente precisa se livrar é deixar de se culpar pelo outro. Então, quando eu tô fazendo qualquer coisa e vem aquela questão lá, tipo, o que o outro vai pensar, eu digo: agora mesmo que eu tenho que fazer. Agora mesmo que eu tenho que dar-lhe pau. Porque senão a gente fica refém do outro. E se alguém vem te criticar, Vinícius, vem te falar A, B ou C, eu uso como brincadeira. Certo? Eu vou receber críticas, eu vou receber feedbacks e eu vou buscar melhorar. Agora, tem gente que vem te criticar à toa. Ou tem gente que vem falar do teu trabalho à toa. Que vem fazer chacota de ti. Até eu contei isso pro pessoal do treinamento. Quanta gente que eu descobri que tava fazendo chapa porque eu tava fazendo treinamento e não sei o que mais. O que eu vou fazer? Que a pessoa não tá bem resolvida com ela mesma, ela tem que cuidar da minha vida, do que eu tô fazendo. Contei umas histórias lá de coisas assim, né? De pessoas que ficam cuidando da tua vida. Que vão ali assistir teu histórico e não tem que fazer. Então, toda vez que tu começa a cuidar da tua vida, tu começa a prosperar, tu começa a crescer, tu começa a te fortalecer. Tu começa a... Sabe aquele planinho que tá parado, que tu tá procrastinando há muito, muito, muito tempo? Isso vai depender de tu cuidar da tua vida. E aí vem culpa por si mesmo. Com o que vocês se sentem mais culpados? Comenta aqui embaixo. Escreve aqui. Com o que você se sente mais culpado? É com a saúde? É com o teu financeiro? É com o teu trabalho? É com teus relacionamentos? O que te faz sentir mais culpado na tua vida? Aqui que a gente acha o furo da bala. Por quê? Quando a gente... Eu vou contar uma historinha pra vocês. Porque essa historinha me contaram uma vez. É uma história terapêutica. Tinha um cara... Olhem só. Então,
Com que você se sente mais culpado? É importante entender quais são os locais, os momentos, as áreas da tua vida que tu se sente mais culpado, para que tu possa liberar essa culpa. Tem uma história bem engraçada. Engraçada não, triste. Tinha um cara que ele era casado e ele traía a esposa com prostitutas. Só que qual era a questão do cara? O cara fazia isso e se sentia culpado, sempre. Então ele tinha um gatilho, um gatilho que ele tinha lá, que ele tinha essa vontade louca, ele não conseguia segurar, aí ele fazia e ele se sentia culpado. Ele fazia e se sentia culpado. E aí o que acontecia? Ele entrava num ciclo de raiva, vergonha por ter feito aquilo e culpa. A esposa nunca descobriu. Até o momento que me contaram a história, né? Não fui eu que contei pra esposa, né? Mas até o momento que eu sabia ali, a esposa não sabia. Então, todo tempo ele fazia isso e se sentia culpado. Todo tempo fazia isso. E aí o que aconteceu? Um dia, a culpa foi tão grande que ele passou mal. Ele foi lá encontrar a garota do programa e ele passou mal. Começou a vomitar, eu tava vindo de carro e passou mal, começou a passar mal. Até então que ele entendeu no corpo dele que aquilo ali fazia mal mais pra ele do que pra esposa. Óbvio que fazia mal pra esposa ser traída, né? Se ela descobrisse, ia ser horrível pra ela se sentir mal. Só que mas também pra ele, porque ele aumentava a culpa. E foi então que ele foi buscar uma terapeuta para limpar isso e deixar entender o porquê que ele estava errando. E aí tem um grande aprendizado dessa história, é que é o seguinte, assim como o cara que trai a esposa com prostitutas, assim é com a questão da comida, assim com a questão do sono, a questão de vários processos da nossa vida que a gente se sente culpado e que a gente entra num processo chamado looping e automatismo. O que é looping e automatismo? É aquilo lá. Eu tenho um desejo por fazer alguma coisa que eu sei que vai me fazer mal, eu faço aquilo e eu fico com raiva de mim mesmo por ter feito aquilo. E aí eu vou pra culpa, aí eu baixo a minha frequência. E aí vai acontecendo, vai vindo coisas, vai vindo situações, vai vindo gatilhos que vão potencializando esse comportamento. Então eu vou fazendo, vou me sentindo culpado, e vai gerando, e vai gerando, e vai gerando, e vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai gerando, até que tu cai, quebra, ou a tua vida não anda pra frente. Porque a culpa, ela é uma frequência baixa. E por ela ser uma frequência baixa, ela atrai muitas coisas negativas. Então uma vez eu vi um relato também, né, que é, por que o teu carro, por que sempre batem no teu carro? Então tem pessoas que tem esse azar que o carro dela sempre é batido. Ela deixa o carro estacionado, alguém vai sair e bate. Alguém tá passando de moto e bate. Ou bate em alguém. Por quê? Por que o teu cartão às vezes bloqueia do nada? Por que às vezes algumas coisas não dão certo na tua vida? E sempre não dão certo. Sempre as mesmas coisas. A culpa. Porque a culpa não te faz mudar comportamento. Então, é um ciclo. Como é que a gente sai do ciclo? Vocês sabiam que culpa é diferente de responsabilidade? Vou explicar uma coisa para vocês. A culpa, ela é quando eu me inferiorizo por cometer um erro. E a responsabilidade é quando eu assumo o erro e eu tomo uma ação. Eu tomo uma melhora. E eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem isso. Eu tava não me sentindo culpado, tá? Porque a culpa é uma coisa que eu tenho trabalhado bem. Mas eu tava me sentindo meio mal de não estar lendo. Meados de virada do ano, assim. Então, o que eu fiz? Eu me responsabilizei por aquilo. Eu digo, cara, eu trabalho com conhecimento, eu faço treinamentos e tal, preciso estar me oxigenando o meu cérebro. E aí eu pensei, de quem é a responsabilidade? É minha.
Não é porque eu tô com uma agenda com pacientes, não é porque eu tô fazendo treinamento, não é porque eu tô fazendo A, B ou C que eu vou parar de ler. Então eu coloquei ali uma meta, ó, me responsabilizei e coloquei uma meta. 1 livro por semana. Semana que eu li 2. Então não importava o que acontecia, eu ia lá e lia. Porque eu digo assim, isso aqui que vai mudar o meu comportamento. Fazer essas coisas diferentes. E agora começou novamente com a questão de acordar cedo. Então eu tava livre, eu me coloquei um negócio meio que tipo, eu tô livre para acordar o horário que eu quero. Dizer que eu levante, tomo café e vai treinar. Porque daí, como eu trabalho até de noite sempre, eu tava nesse processo assim. Então eu tava livre. Daí eu comecei a tipo, cara, eu posso acordar cedo e posso fazer mais coisa. Às vezes no dia eu atendia paciente e eu ficava com algumas coisas pendentes para fazer no outro dia. E aí eu pensei, cara, vou voltar a acordar cedo. Eu quero melhorar esse processo do sono. Eu tava também tendo um pouco de insônia. Então eu peguei responsabilidade sobre aquilo, meu sono não tá legal, teve umas noites que eu tava bem, fui dormir 2 horas da manhã, então eu preciso ajustar meu sono, e aí o que eu faço? Toma a responsabilidade e toma ação. Então, sempre tu vai evoluir na tua vida, financeiramente, na saúde, nos relacionamentos, quando tu começar a fazer coisas diferentes. Porque tu fazer coisas diferentes oxigena, sobe a tua frequência, fazer coisas diferentes. E às vezes aquela área que tá estagnada na tua vida, que tu tá te culpando porque tá dando problema, cara, procura fazer alguma coisa diferente por aquilo. Procura uma estratégia diferente para aquilo. Então o meu sono tava meio ruim, tava me atrapalhando, eu fui lá e não, qual é a estratégia? Acordar às 5 horas da manhã. Então, olha, não tenho noção da felicidade dos dias que eu tô tendo. Se eu comento com vocês que eu tenho dias, às vezes, muita sorte, muito maravilhosos agora, que eu tô acordado mais horas, tô vivendo muito mais. Ontem eu dormi, era 11h40, e fui acordar às 5 horas da manhã, felizão da vida. Mas por quê? Porque eu tomo a responsabilidade quando alguma coisa tá ruim na minha vida e eu enfrento. Eu vou em frente. E vocês sabiam que o auto-perdão é a energia mais poderosa que existe na Terra? Eu ensinei para os meus alunos lá no EE, no Emotional Experience, um esquema de como perdoar. Como fazer o processo de perdão. Então tinha o perdão, o não perdão, tinha uma escala, né, que era a escala do perdoa todo mundo, uma linha do tempo, a linha do não perdoa para cima e o não perdoa para baixo. Só quem for no EE vai aprender. Isso foi uma das partes mais maravilhosas do curso. Então, mas agora eu vou falar sobre auto-perdão. Porque lá no EE eu ensino a não perdoar da maneira certa. E aqui no auto-perdão, a gente precisa usar um processo que é um pouquinho parecido. Porque o que acontece? Quando a gente ativa a culpa, quando a gente ativa uma memória. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era pequenininho, eu não era bom em matemática. Na verdade, eu era péssimo em matemática. E os meus pais me colocavam numa escola, numa aula particular. Todos os dias depois da aula. Alguns dias de manhã. E eu me sentia inferior aos meus colegas por não saber matemática. E aquilo foi uma coisa que me atrapalhou sempre, academicamente, na escola, porque eu sempre tinha professora particular. Eu me lembro de uma história de uma vez, numas férias, que eu eu fiquei em recuperação de 3ª, 4ª série, e tinha que ir 2 semanas depois para fazer uma revisão de conteúdo. Eu me lembro de ver meus colegas brincando e eu passar ali e, cara, aquilo doer no meu coração, de ver meus colegas brincando e eu não. Vai dar uma coisa essa história. Isso se alastrou muito tempo até eu chegar na faculdade.
quando na verdade eu estava estudando o que eu queria, estudando matérias que me interessavam, mas entendendo um princípio que era o mais importante, que não importava que eu talvez não fosse bom em alguma matéria, mas que importava é que eu desse o meu melhor. Isso eu aprendi com algumas leituras sobre a mente, sobre o poder do agora, porque às vezes a gente não é perfeito em tudo. E a gente precisa entender o quanto que muitas vezes a gente erra, ou a gente não sai o resultado como a gente quer, mas eu tenho que olhar para mim e dizer, eu dei meu melhor? O que eu aprendi com essa experiência? O que eu vou fazer de diferente? E eu me lembro que o meu TCC, eu fui o primeiro aluno da minha turma a terminar. E eu fiz o meu TCC, eu acho que foi um dos trabalhos, claro que obviamente já houveram outros, mas assim, um dos primeiros trabalhos onde eu senti, mergulhei do que eu fazia, uma coisa que com 20 anos eu desbloqueei e que estava bloqueado, porque eu achava que tudo que eu fazia não estava errado, não estava certo, porque eu não era bom em matemática, mas eu aprendi violão em 6 meses com 12 anos. Com 14 anos eu estava dando palestra na igreja, falando para público. Já fiz 2, 3 esportes. Gostava muito de português. Com 14, 15 anos eu estava lendo livro denso, como fazer amigos e influenciar pessoas, poder infinito na sua mente com 14, 15 anos. Só que o que acontecia? A minha crença que eu não era bom em matemática era tão grande, tão forte, que não me permitia ver que eu era bom em outras coisas. Entendem o poder do auto-perdão? Muitas vezes as pessoas te rotulam por algo que talvez tu não seja bom e que tu não queira ser bom naquilo, e aí tu acha que tu é ruim para sempre em tudo. E tu não acredita em ti mesmo. E aquilo, tu leva aquilo. E aí tu não consegue prosperar porque tu sempre acha que tu não vai conseguir. Então, como a gente faz esse processo de auto-perdão? A gente traz a memória do que a gente errou, do que a gente está se culpando nesse momento, trago para minha consciência. Eu falo, eu me perdoo por ter feito isso. E eu libero. Imagino que essa energia eu liberei. Por quê? No emocional, quando a gente sente algo, a gente precisa, para aquilo passar, a gente precisa trazer ele para a consciência. Ou seja, estou com medo. Estou com medo de quê? Que memória que me traz? Eu preciso trazer para a consciência que eu sinto culpa por ter, sei lá, errado lá ou por ter mostrado um ponto de vista, ou por ter sido agressivo, ou por ter comido demais, ou por ter dormido demais. Consciência. Aí eu me falo, eu me perdoo por dormir demais. E eu libero. Porque daí quando eu libero, eu tiro aquele espaço do que eu errei, que tá ruim, para uma nova forma de viver. Que é eu fazer diferente, eu aprender com o meu erro. Porque todo mundo tá aqui na Terra para aprender, todo mundo erra todo dia. Todo mundo tem os seus enganos, tem seus erros, tem seus gaps, tem suas coisas que precisam ser resolvidas. Então, quando eu faço o exercício do auto-perdão, que eu trago para minha consciência aquela memória daquelas coisas que eu fiz de ruim, ou que fizeram de ruim comigo, e eu olho para mim e digo, eu me perdoo por isso, eu solto isso, eu deixo que isso tome o seu lugar, e eu vou aprender, eu vou abrir o espaço para fazer coisa nova, eu quebrei o automatismo. E aí eu sou outra pessoa. Então, vamos fazer uma prática para liberar essa culpa, para trabalhar esse perdão? Vamos fazer? Eu vou pedir para que vocês fiquem confortáveis onde vocês estão. Estiverem sentado, deitado, em pé. De preferência ser deitado ou sentado.
Quem quiser deixar o celular do lado para poder ouvir minha voz, a gente vai fazer uma prática aqui poderosa para a gente fazer uma conexão e liberar essa culpa do nosso coração. Tá bem? Fazer um processo poderoso de auto-perdão. Deixa o YouTube aqui me dar uma... eu achei uma coisa melhor aqui. Quem é do meu treinamento, que assistiu meu treinamento, vai se lembrar disso aqui. Vamos lá, fechar os olhos, vamos ficar bem confortável. Inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Agora, de olhos fechados, você vai repetir comigo. Eu me abro ao campo da mudança. Eu limpo as minhas memórias negativas. Eu estou pronto para limpar a minha culpa de mim. Inspira. E agora você vai imaginar que está caminhando por um corredor. E esse corredor, ele vai te abrir uma porta. E essa porta, ela vai te levar a uma sala. E essa sala, ela tem uma tela de cinema. E essa tela de cinema, você vai trazer na sua frente uma situação que está te incomodando, que tu está te culpando por aquilo. E que talvez tu já tenha pensado que tu está te culpando à toa e que aquilo ali já passou. Mas tu está trazendo aquilo ali de novo. Ou ainda, essa situação veio na tua cabeça, ou surgiu, porque é uma forma do teu sistema dizer que tu tem que soltar aquilo ali. Então, nesse momento, você vai imaginar que essa cena, ela está na sua frente e você está vendo essa cena. Essa cena pode ter você, essa cena pode ter outras pessoas. E agora, tu vai imaginar que essa cena, ela tá preto e branco. E tu vai ver e vai deslocar essa cena para tua esquerda. Tu vai abrir novamente essa cena na tua tela, agora em preto e branco. E aí tu consegue notar, olhando de fora, que essa cena já não tem tanta força quanto ela tinha antes. Agora, no meu estalar de dedos, você vai imaginar que você vai entrar nessa cena e assistir. Olha os atores, olha o local. 1, 2, 3, entra. E você vai se ver nessa cena. Se essa cena tem outras pessoas e que essas pessoas, tu cometeu algum erro com elas, fale para elas: eu te peço perdão, te peço desculpas por isso, por eu ter errado. Desculpa por eu ter agido assim. Eu vou melhorar. Pode falar. Desculpa, fulano. Desculpa, pai. Desculpa, mãe. Desculpa, namorado. Desculpa, namorada. Imaginem que vocês estão se desculpando com essas pessoas.
Agora, olha para ti mesmo nessa cena. Começa a olhar e começa a ver e olhar para ti mesmo e diz para ti mesmo: eu me perdoo. Olha como tu tá, se tu tá bravo, se tu tá calmo. Se tu quer dar um abraço nessa pessoa que tu vê que é tu mesmo, pode abraçar essa pessoa e dizer pra ela que tá tudo bem e que tu tá liberado desse problema, tu tá liberado dessa culpa e que tu aprendeu com o teu erro. Agora imagina que essa cena ela tá envolta de uma energia, uma luz branca. Imagina que entre uma luz branca nessa sala, nesse local que tu tá, ela vai iluminar as pessoas que estão lá, ela vai te iluminar e vai iluminar as pessoas que estão nessa cena, ou a ti mesmo. Imagina que tem uma luz em ti mesmo, e aí tu diz pra ti mesmo agora: ó, libero vocês, eu me liberto dessa culpa. E eu ativo as sensações de paz. Eu ativo a frequência da paz. Fala pra ti mesmo, pode repetir em voz alta: eu ativo a frequência de paz. Eu me desativo da frequência de culpa e eu me ativo na frequência da paz. A cada dia, a cada momento, pode repetir: a cada dia, a cada momento, eu me liberto mais e me perdoo mais e me liberto do sentimento de culpa. E que toda culpa se torne aprendizado. E agora tu vai andar numa linha do tempo, imaginar a tua vida daqui aos próximos dias, com essa sensação de leveza, com essa sensação de paz. Isso, muito bem. Inspira 1, inspira 2, inspira 3, e vocês podem abrir os olhos. Isso. Agora, vocês podem comentar aqui embaixo como é que foi a experiência de vocês, enquanto eu vou explicando mais ou menos o que aconteceu e qual foi o trabalho que a gente fez aqui. A gente fez um trabalho de meditação, tá? Focando em trazer do cérebro de vocês, da mente inconsciente, aquele sentimento que tá muito dentro de vocês, que vocês não conseguiam tirar, ou que vocês já sabiam, vocês tinham cometido erro, sabia que tinha que se perdoar, mas não tinha feito o processo de interiorização. Então muita gente fala assim: eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho que fazer diferente, mas eu não consigo. E por quê? Porque não faz o processo de interiorização. Esse processo de interiorização, ele tem muito a ver com tu olhar para dentro e tu olhar e tu dizer assim: não, cara, eu vou fazer diferente. Eu preciso mudar esse aspecto. Então por isso que a gente usa as imagens mentais, a gente traz memórias, porque eu preciso olhar para aquela memória do que eu errei, do que eu me sinto culpado, de outra forma. Para quê? Para que eu me liberte daquilo ali. Para que eu me solte daquilo ali, me perdoe daquilo para fazer diferente. Lembrem que o mais importante do perdão é tu fazer diferente. É tu dar o teu melhor para sempre melhorando aos pouquinhos. Então, galera, agradeço-vos essa noite. Agradeço ao pessoal que entrou na live, para os guris ali, o Arthur. Eu não consegui me perdoar, está no lugar agressivo. Doeu muito, mas seguimos tentando. Ótimo, Rosana. Se às vezes tu não consegue, vamos lá, bata isso aí. Rosana, às vezes tu não consegue sozinha, né, ou num processo assim, eu vou te pedir que tu procure uma ajuda de algum psicólogo, de algum terapeuta, de alguém que possa te ajudar com isso, te conduzir nesse processo. Então, às vezes a gente consegue se libertar dessas situações, né, com outras técnicas que a gente pode ir fazendo. Libertadora, a Irene falou: estava precisando, me sinto mais leve. Maravilha, Irene.
É isso, é essa sensação que eu quero. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço ao Felipe de Castro, meu MC, o Luiz Menezes, o Marfetan, turminha DM, que sempre tá comigo aqui. Muito obrigado, galera. Muito obrigado a todos que estiveram aqui na live de hoje. Maravilha, maravilha, cara. Um abraço a todos vocês. Então, eu encerro a live de hoje falando, galera, livrem-se da culpa. A culpa só te leva para baixo. Aprendam com os erros de vocês e façam diferente. E amanhã eu tô de novo. Vou falar sobre a raiva. Estratégias para lidar com a raiva. Tá bem, galera? Beijo para vocês e até a próxima.